Eu só terminando contra. Pau no seus cu. Deixa eu pegar uma água. Pode começar. Não, eu vou começar. Pode começar. Olá! Nossa senhora. Bem-vindos ao Panelinha de Pressão. Você começou já? Sim, eu vou fazer. Aparentemente ele Ah, começou. não, tá. Eu ia perguntar por que você tem que fazer essa voz. Ele vai ler. estranha. Calma, Não, Eric. eu Calma tenho que fazer aqui. o slogan. O personagem vai ser justificado Ele é um depois, personagem? calma. Se ele é um personagem, tudo bem. O Douglas é um grande personagem, calma. Tudo bem, pode falar igual um babaca. É um personagem. Olá! Bem-vindos ao Panelinha de Pressão. O podcast que é pra você que é faminto por conhecimento e só come porcaria. O que vocês acharam? Tá bom. Uma bosta. Você nunca pensou em ser roteirista, cara? Tem outro aqui, ó. O podcast que não é pra menores, mas também não é pra maiores. O que vocês acharam desse? E esse pode dar algum problema com o preço dele. Eu nem prestei atenção. Bem-vindos ao Panelinha de Pressão. Quando eu digo pá, vocês dizem nelinha. Pi. Troca! Essa foi feita pensando no Vitor, cara. Certeza. Então- Essa Douglas estava em algum momento de êxtase e falou, cara, eu vou mandar uma pro Vitor. Tava tomando banho. Então é isso aí. Eu não vou apresentar todo mundo de novo, né? Não é precisa necessário. apresentar, não precisa apresentar. Desnecessário. Tá ali o Eric, até o bom, Vitor, até bom. o Matheus. Até bom anônimo. Até bom. Vocês nunca Por vão mim, saber. cara, eu nunca fiz um podcast Por na minha mim, vida. eu também. O tema de hoje é expectativa. Mas antes, Puta que pariu, sério? os e-mails. É, bom tema. Nós recebemos e-mails. Bom tema. Então aqui nós temos as cartas dos leitores. O primeiro e-mail é da Who is Julia? A Julia Handler. Essa mina é legal, ela já comentou em muitos dos meus vídeos, ela me adicionou no Filmou. Ela Eu tô falando sério, ela é legal. Ela parece legal. É nessas horas que vocês conhecem o verdadeiro Douglas, um grande filho da puta. Olha, Cara, eu não quero mais gravar. ela é muito legal. Me adicionou no Filmou. Ele é muito legal, foi isso que falaram do Ted O Bundy. pior é que eu acho que o Douglas pediu pra fazer um Filmou uma vez, eu tenho quase certeza. Mas eu tenho Filmou, eu gosto. Não, mas eu acho que foi você que pediu pra eu fazer um Filmou. Ah, pode ser. Pode ser. Eu Uma gosto. rede social totalmente Eu lembro inútil. quando eu tava saindo com uma menina lá e depois a gente se afastou, parou de conversar e tal, e ela parou de me seguir no Filmou. Olha, E aí. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra ela e disse: o Filmou, eu falei pra ela, o Filmou é a única rede com a qual eu me importo. A única rede que eu fui checar pra ver se alguém tinha deixado de me seguir. E você me deu um follow. Acho que até hoje ela deve lembrar disso, falar pras amigas dela. Esse babaca aí. Eu fico imaginando elas reunidas, tipo, numa rodinha, ela, conta do Filmou. é quem eu tô pensando? Não sei quem você tá pensando. Mas enfim, a Júlia perguntou o seguinte: qual a maior mentira que você já contou? E parabéns pelo trabalho, guys. Tá muito maneiro. Essa parte ela foi irônica, no caso, no final. Júlia, no próximo episódio eu vou trazer uma lista de podcasts melhores pra você ouvir. Eu vou melhorar a pergunta. Não que a Sempre, pergunta da sempre. Júlia seja ruim. Toda vez que eu faço uma pergunta, alguém faz uma pergunta, Não, o Matheus mas- altera. Exatamente, porque eu tenho esse índice manipulatório em mim. Se a gente contasse uma mentira e uma verdade, e daí fica a critério da pessoa... A maior verdade que eu já contei? Não, Ah, entendi. entendeu? Entendi. E uma mentira e uma verdade, só que você não pode falar nunca na tua vida o que é mentira e o que é verdade. Nossa, verdade. Tá, não precisa ser maior, então, porque eu realmente parei pra pensar, eu não sou uma pessoa que tenta ao máximo ser honesto sempre, eu não consigo pensar em mentira. Eu tô falando sério. Não, assim, não que a gente... Não, pior que o Douglas é realmente uma pessoa honesta, isso eu não posso dizer que não. Não, mas vocês vão lembrar de uma mentira de vocês? Porque não que a gente nunca tenha mentido na vida, mas eu não vou lembrar de uma mentira minha. Quando você era criança. Não, claro que deve ter várias, mas eu não vou lembrar. Eu lembro de delitos que eu cometi, mas... Então vamos fazer assim, ó. Delitos que a gente já comentou. Daí um Pô, agora verdadeiro e um falso. Melhorou Eu agora. iria pra cadeia, por favor, não. Lembrei. O lírico não é preso? Lembrei de um delito, então eu posso começar? Não, agora? você Pode, tem que não, dar, pode. faz assim, ó. Diz um verdadeiro e um falso. A gente tem que descobrir qual que é o verdadeiro. Não, vai. Vou ficar aqui, vamos brincar. Eu acho Um verdadeiro e um falso, vamos lá. Vitor começa, vai lá. O verdadeiro Valendo! e um falso. Porra. Ai, se ferrar, velho. Cara, eu lembrei eu agora tava que teve falando. algum comentário, a gente já vai chegar lá, de uma pessoa falando, nossa, eu aprendi tanto sobre o Gugu, eu me senti tão feliz quando eu li isso.
Eu me sinto tão responsável por propagar a palavra de Augusto Liberato no mundo, mas tudo bem, gente. Eric, qual que era o delito lá que você ia falar? É isso, eu lembrei que eu tenho um vídeo do Google pra mandar lá no grupo, mas enfim, amanhã, mano. O teu delito envolve o Google? Não. A gente estudou no mesmo colégio, né? A gente não Estudamos no estudou mesmo junto, colégio. mas Estudou com o Gugu? Aham. a gente... Na casa dele, inclusive. Delitos. Sim. Uma vez eu pulei o muro do colégio pra ir Pra comprar pastel. Não, pra ir assistir os joguinhos que estavam acontecendo em outro ginásio. O Tava colégio, sendo o Lauro Você Miller, fugiu da aula? o provavelmente. colégio não liberava. É. Daí Liberava às vezes, né? mas daí tipo geralmente assim, não hoje ele não vai liberar. Daí tipo era final, ou sei lá. Eu queria contar só uma história rapidinho, que eu tinha um professor de educação física. Tinha joguinhos paralímpicos, tipo uma coisa assim, né? E numa dessas o professor falou, não, viu, todo mundo vamos lá, isso aqui, vamos todo mundo prestigiar. Aí beleza, né? Daí todo mundo esperando o professor na frente do colégio e tal. Cara, ele aparece dentro de um Citroën Picasso, né? Para na frente, tipo, abaixa, né? E ele manda mais ou menos assim, se encontramos lá. Tchau. E ele foi de carro. Cara, tava fazendo uns 37 graus aquele dia. Resultado, ninguém foi. Todo mundo ficou parado lá na frente em protesto. Se encontramos, Eu achei que ele... filho da mãe. Um beijo pro senhor. Inclusive, ele é autor da frase, uma vez a gente tava jogando basquete. E, Júlia, desculpa, não tem nada a ver com a tua pergunta, mas é assim mesmo. Eu esqueci da Júlia. É assim Eu mesmo. pensei que a gente tava falando Não. dos delitos. Mas é porque isso é assédio moral. A gente tava jogando basquete e daí eu jogava como pivô. E obviamente que eu não me portava como um pivô, porque eu não sabia como é que um pivô se portava, né? E aí ele parou todo o treino, né? E ele apontou pra mim e falou, Matheus, tá todo mundo errado. Você que tá certo. Olha só. Sério, né? Eu guardei isso no meu coração. Falando em esporte, eu comentei isso ontem com o Eric. Eu assisti um pouco do futebol feminino. E eu gostei muito mais de assistir futebol feminino do que o masculino. Mas Por quê? sabe... Vê só um pouquinho. Porque elas levam a sério, mas Porque ninguém fica se jogando no chão. Isso que eu ia tentei falar. assistir uma porra de um jogo esses dias e os caras caíam o tempo todo. Não tinha jogo. Era muito chato, cara. E eu já não gosto de futebol. Te recomendo um dia você assistir tipo um Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você vai ver que é um jogo bem jogado. 0-0, 7 horas da noite. Não, mas daí, só um instantinho. Daí o Eric falou assim, é porque elas levam a sério. Eu achei muito legal essa resposta. Não, elas levam mais a sério. Mais a né? sério. Elas Não- têm mais pra provar também. É, sim. Porque o futebol feminino é mal visto por homens como você. Sim, eu sou contra o futebol feminino mesmo. É, seu... que o machista do panelinha É. depressão. Eu pulei o muro O do colégio misógino uma do vez. Panelinha. Totalmente Só que eu pulei pra dentro do É, colégio. não, tá. E os delitos de vocês? Só eu contei o meu? Eu realmente não tenho, não sei. Quando eu era muito pequeno, eu fui na casa de um amigo e ele tinha muito gelo cósmico. Lembra do gelo cósmico que vinha com a Tô ligado. Coca-Cola? Aquele que brilhava no escuro? Os geloucos, esse aí. E daí eu gostei tanto eu vi um assim e pensei, putz, esse aqui podia estar na minha coleção. E daí eu coloquei no meu bolso. E daí eu vi mais um, e mais um, e mais um. E quando eu me dei conta, meu bolso tava enorme, assim. O cara tava com cachumba. E daí... Eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tava no mercado, eu peguei uma uva, eu vi quando o cara do hortifruti não tava vendo, eu peguei uma uva e comi. E daí ele olhou assim, ele me pegou comendo uma uva. E eu me senti muito culpado, isso, sei lá, anos depois nunca sai da minha mente. Uma lembrança Não, de esse criança lance que eu do tenho. gelo cósmico até hoje, cara, às vezes eu não consigo dormir direito. E daí, né, sim, Demora eu não E vi- daí, eu claro, não- que, eu claro não- que ele viu. E depois, o que é isso no teu bolso? Eu trouxe, isso aqui eu trouxe. Mas eu devolvi tudo. Eu não devia me sentir culpado por comer uma uva no hortifruti com 7, Tá com 8 fome? anos. Não. Não, eu só queria comer uma uva. Eu peguei uma. Mas não dá pra experimentar antes de pegar? Acho que não. Eu tinha 7, 8 anos, Douglas. Eu não quando tinha... compro Doritos, eu abro todos os pacotes só olhava. pra ver qual que tá mais cheio, qual que não tá. Eu só olhava e pensava assim, ah, não, isso deve ser errado, mas eu tô com Eu vontade. Eu já vi errado. pessoas pegando uva pra experimentar, ver se o Um cacho tá bom. adulto, né? Adulto? Não é. uma criança. É que adulto não sente culpa, né? Tomara que o E adulto Eric nunca depois vire desse- perito da ML. Lembrando que o tema de hoje é expectativa. Mas Ele antes... chegou no... Teve um e-mail aqui, ó. E-mail da Duvidam ainda, tá cantora Lulina. Ela disse assim, ó. Isso é sério? Uma coisa fora do lugar incomoda. Muita coisa fora do lugar ninguém nota. Olha, a minha observação sobre isso é dizer que se o pau não tiver pra esquerda na cueca, incomoda. Então, Pode daí... repetir? Posso? Se o pau não tiver na esquerda, na Uma cueca, coisa... incomoda. Não. Pô, eu nem escutei o que o Victor falou. Mas antes, um e-mail do comedor de farofa. Esse aqui é de verdade. O comedor de farofa disse assim, ó. Você não inventou? Não, esse aqui é verdade. Esse O outro e-mail. também era. É uma cantora de verdade. Ela é bem legal. Ela tem umas O letras Eric, ele muito sempre legais. duvida do sucesso da pessoa. O artista é muito desvalorizado no Brasil. É... Nossa, chance com louca, eu duvido. Queria deixar esse protesto aqui. O comedor de farofa disse o seguinte, ó.
Vou direto ao ponto. Eu gostaria de contar 2 acontecimentos da minha vida. Uma vez eu estava andando pela cidade com a minha irmã e uma mina falou pra ela que eu parecia o bebê Johnson. 2. Meu amigo me contou uma vez que ele beijou a parede. Ele tava falando sozinho, então ele beijou a parede. E ele culpou por deixar ele trouxa. Isso acontecia porque quando a gente jogava, às vezes ele me beijava. Era porque eu gostava do Cell Beach. E também minha irmã achou que eu era gay. Não no mesmo dia. Que história confusa. Importante, né? Bom, o próximo e-mail, lembrando que o tema de hoje é expectativa. Mas antes, o e-mail é do Douglas Klaus. Ó. Olha só. Douglas, Um não abraço, grave né? esse podcast. Fuja, você está em perigo. Não sei o que quer dizer. O próximo e-mail é do Robson. Lembra do Robson? Ah, esse cara, gente boa. Olá, pessoal da panelinha. Me chamo Robson e queria fazer uma pergunta. É contra a lei eu defecar na rua, mesmo se eu ajuntar com uma sacolinha depois? Caso sim, vocês não acham que deveria ser proibido também que cachorros ou outros animais defequem na rua? Adoro o conteúdo do podcast de vocês, desejo muito sucesso a todos, um abraço. Eu acho que eu sou o que tem mais ganho de causa pra falar sobre esse assunto, seja porque envolve fezes ou seja porque envolve lei. Seria crime porque poderia ser considerado atentado ao pudor, né? E eu acho que seria uma cena muito desagradável. Você fica desconfortável quando você vê cachorros cagando? Não, porque eu acho que eles não têm uma outra É uma opção. coisa né? tão natural, né? E eu, mas sabe que isso que você. A pergunta do Robson? Aham. Eu vi acontecer 2 meses atrás, na minha frente. Eu tava fazendo uma caminhada, inclusive pra onde a gente veio hoje. Tinha um senhor, acho que aparentemente ele tava bêbado, ele tava defecando Ah, mas na aí frente também de todo mundo. pode ser que também o caso do cara o cara ser morador de rua. Sim, era uma Também situação. o cara não tem opção, né? Era uma situação dessa, eu acho, não sei se ele tava meio bêbado, e tipo, era 3, 4 horas da tarde e ele tava, Da tarde? defecando assim, pra todo mundo, todo mundo ver. Ah, Na nossa cidade isso é mais incomum, mas se você for não muito longe ali em Curitiba, você vai. Eu imagino. Acontece O bastante. que deve acontecer. Tá, então o que define ser certo ou não é você ter a possibilidade de escolher? eu acho que sim. Que o cachorro não pode escolher. O cachorro não pode escolher, o E o morador cara de que rua não não pode pode escolher também não também. Não, para. Lógico que não é de bom tom mas não você que cagar no meio da rua, né? Eu acho que é meio complicado, mas no matinho... É totalmente diferente ali o cachorro do ser humano. Por quê? O cachorro é um animal irracional e o ser humano é uma pessoa que É isso tá que eu numa- disse, Mas possibilidade de existem escolher. seres humanos irracionais também. O ser humano só tá numa situação deplorável ali que ele infelizmente não tem uma opção melhor. Parafraseando o Matheus em outro podcast, isso não justifica, mas contextualiza. Eu nunca participei de nenhum podcast, esse é o primeiro. Então, lembrando que o tema de hoje é expectativa. Mas antes, essa aqui é uma mensagem no Instagram, do João Vitor. Pô, mas quanta mensagem a gente tem? Não, a gente tá Porra. famoso, É Eric. um ano, Eric, que a gente tá Caramba. acumulando mensagem, né? Que é muita É mensagem. né? verdade. E essa aqui é o que o Marinovski mencionou antes. Vocês não postam mais podcast, dava muita risada e aprendi bastante sobre o Gugu. Então, João, como o assunto é Gugu, e eu acho que eu tenho, como o assunto é fezes e lei, eu tenho uma certa propriedade pra falar. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque acho que pouca gente valoriza o grande ser humano que foi Augusto Liberato e a nossa ideia. A ideia, assim, o podcast nasce da ideia, né, de propagar isso. Então, é exclusivamente sobre isso. Então, se a gente fosse definir um gênero, seria o gênero Gugu desse podcast. Então, Tá. Aí, ele disse assim, seria top fazer um tema sobre ilusões amorosas. Então, mas a João, gente tá falando sobre desilusões amorosas agora. Eu tinha muito tesão no Gugu. entra um pouco no tema, que é... Foca nessa frase. Eu não ouvi o que ele falou. Não, depois você vai Entra- ouvir. Depois você vai ouvir. Entra um pouco no tema que é a expectativa, né? Mas antes... Eu acho que a desilusão amorosa, ela tá na expectativa da parte ativa da relação, né? Por exemplo, se uma pessoa tem muita vontade de ter um relacionamento com o Eric e o Eric não dá bola pra essa pessoa... Geralmente é o contrário. Não, Eric, eu tô tentando te colocar como vitorioso, calma. Faça um exemplo mais real. Então, assim, a expectativa tá toda na pessoa, não tá no Eric. Eu não Mas posso, cê- eu não cê- posso cê- depositar no Eric uma esperança, né? Abre aspas. Eu não posso depositar no Eric uma esperança. Fecha aspas. Não é. Ótimo. Mas não é aí que nasce a famosa friend zone? Não, friendzone não existe. Não, esse friendzone não existe. E a friendzone é Friendzone criada por é- incels e pessoas... Friendzone é desculpa de fracassado, eu acho. Tá, então como você chama quando você se apaixona por uma guria? Ela não quis! É algo pronto, natural, é algo normal. natural, ela não é obrigada. É possível... Posso mandar um abraço? Manda? Não. Queria mandar um abraço para as meninas do Vênus Podcast. Que são um O cara grande fã. lembrou disso. Elas estão. Sei que a Yasmin e a Cris Paiva estão ouvindo agora.
Um grande abraço. Eu te falei que eu estudei com a Yasmin? Já mesmo? Pô, que legal. Eu posso mandar um abraço também? Claro. Eu queria mandar um abraço pro lateral esquerdo do Hamburgo, Douglas Santos. Queria só mandar esse abraço. Olha essa grande Douglas Santos. Eu posso mandar um abraço pra uma pessoa Não. já falecida? Pode, claro. Eu gostaria de mandar um abraço pro meu tio-avô já falecido há muitas décadas, Daniel Hitler, que se suicidou Essa tomando parte a gente formicida com corta. Guaraná, É importante. porque a mãe dele não deixou já ele casar com uma mulher. Beleza, Vitor. Obrigado pelo teu abraço. Cara, eu juro que uma vez eu conheci um cara negro e a primeira coisa que eu falei com ele... A primeira coisa, antes de puxar qualquer assunto, era um amigo em comum ali que juntou nós. Eu cheguei nele e perguntei, cara, você é negro, né? Daí ele, sim. E daí... Quem é que chega pra outra pessoa falando, você é negro, né? Não, o que veio... Como se a pessoa não soubesse. O que veio assim... Imagina a pessoa, o Vitor Cara, chegou lá, você é negro, né? que O veio Vitor, ele essa tem história gravíssimos melhor. problemas pra chegar nas pessoas. Eu tenho essa... Depois eu perguntei, qual que é o tamanho da sua rola? E qual que foi a resposta? E a resposta foi o quanto você quiser. Uau! Foi uma boa resposta. Não, e daí o plot twist ainda do final foi que algum tempo depois eu descobri que ele respondeu o quanto você quiser porque ele era trans. Olha só. Nossa. Não, peraí. Então ele era uma mulher e virou um homem. É, Ah, tá. Entendi. com certeza a gente vai ser cancelado por isso. Por quê? que você falou. Não, não é só o fato de se mencionar trans que É complica porque as coisas. trans pode ser o contrário também, não pode? Não, isso não existe. Ah, não. Então tá... Dando continuidade aqui, lembrando que o tema é expectativa. Mas antes, tem mais um e-mail aqui, ó. Esse aqui é anônimo. Se a Ivete Sangalo batesse a cabeça, seria errado chamá-la de Ivete com galo? Não. Quem que mandou isso mesmo? Anônimo. Bloqueia essa pessoa, por favor. A chance de ter sido o Douglas que escreveu isso no meio de uma crise após um A ácido. pessoa só ia, Tem uma- a pessoa só ia estar falando a verdade, né? Ivete com galo. Mas e se ela batesse a boca? Aí não ia ser certo chamar a Ivete com Ia galo. ser Ivete sem dentro. Sem dente, assim. Então, eu tenho um quadro novo. Tem um quadro Ele se chama Erickson Reage. Opa, gostei. Eu tenho quase certeza que esse quadro já E ele apareceu tem- em algum dado momento. Ele não me é estranho o nome, mas tudo bem. E ele tem uma música tema. Eric, gostoso, bonito e gostosão, pega no meu com a sua mão. Tananã. A gente podia fazer uma contagem de quantas vezes o Vitor faz referência Cara, ou fala a palavra. Vitor, posso fazer uma pergunta? Não. Então não vou fazer. Eu vou falar. O quadro funciona assim. Eu falo uma frase, Erickson Reage. Me parece original. O conceito é legal. É um bom Vamos conceito. lá, Eric. Eu queria só fazer um adendo antes, que eu tô vendo ali que o Vitor tem um bumbo, como é que é o nome daquela... É a pele do pele do- Pele do pele. bumbo, né? Para o amigo Vitor Urich, te desejo o melhor em sua vida. Escrito por Charles Manson. Eu vou mijar antes de começar esse quadro. porque- Pode mijar. Eu quero uma cerveja antes disso. Eu já vejo quanto a São Paulo e Flamengo aqui. É que o tema é expectativas. Né? Era a expectativa. Quando meus vídeos estavam com uma popularidade maior do que eu queria, eu lembro que uma... Qual era a popularidade que você queria? 2. Daí, eu lembro que uma menina mandou um tweet, tipo, dizendo, oi, eu não lembro o que ela disse. E daí, ela falou, oi, Douglas, não sei o que, adoro teus vídeos. Eu disse, oi, legal, obrigado, alguma coisa assim. E depois, ela não respondeu mais nada, e daí, por curiosidade, eu fui ver quem que era essa pessoa. E daí, o tweet seguinte dela era algo tipo assim, é horrível quando você se decepciona ao finalmente conversar com alguém que esperava tanto. Algo assim. E eu pensei... Até hoje... Autocrítica, esse é o... Até hoje eu carrego isso comigo, tipo, será que eu fiz algo muito errado ou o problema tava nela porque ela criou Você expectativa? achou que você fez algo errado? Não, eu não achei, mas ao mesmo tempo eu me senti culpado pensando, pô, eu poderia ter agido diferente, porque ela tinha uma expectativa. Isso é Será- uma autocrítica? Não. Não, eu me critico absurdamente, vocês não têm ideia disso. Eu também me critico. Mas. Você me lembrou uma coisa só, Matheus. Você comentou ali, perguntou se foi por carta, que foi a comunicação. Nesse caso não foi, mas o Douglas já teve comunicação. Eu já recebi uma carta uma vez. Era de Natal? Não do Serasa. Boa, Matheus. O Douglas recebeu uma vez uma carta
de uma menina que ele terminou com essa menina. Ah, E não ele pode. recebeu uma carta de repúdio dessa menina depois de ter terminado com ela. Eu terminei, não que eu terminei, mas tipo, eu terminei. E daí ela depois me mandou uma carta dizendo assim, eu lembro até hoje a primeira frase era: escreva essa carta direto do inferno, onde você me deixou. Faça uma autocrítica, Douglas. O que você fez de ruim pra essa pessoa? Não, mas não é isso. Ela tinha as justificativas dela e geralmente você não consegue controlar o que você sente. Não, É isso que é isso é estranho, fato. é porque assim, é muito fácil você analisar as coisas de forma racional, assim, mas Você sabia que um tema da minha terapia uma vez foi que eu racionalizo demais as coisas? é que o sentimento não tem lógica. Mas não tanto por isso, eu racionalizo por proteção. Porque a emoção Sim, ela é um sim. sentimento muito incontrolável. Sim. Só que o problema de você racionalizar demais as coisas é que você perde alguns caminhos, né? Eu lembro, o meu psicólogo também falou pra mim, que, tipo, eu tava sentindo raiva quando eu terminei um ex-namoro lá. E daí eu tava sentindo raiva, mas eu não expressava essa raiva. Eu tentava justificar assim, Sim. não, ela tá com raiva porque eu fiz isso. E daí ele disse, cara, sinta raiva. Raiva é um sentimento natural, sinta raiva. E quando você, Muito sábio. quando você se permite sentir raiva, é ótimo, é catártico, é muito bom. Só que nada impede que depois se tente contextualizar e entender o que aconteceu. Sim, só que eu achei importante primeiro sentir e depois contextualizar. Eu acho que o meu problema durante a vida foi sempre tentar racionalizar primeiro e ignorar essa parte de... Na verdade, você cria uma barreira pra impedir que você sinta. Exatamente. E essa Mas barreira é uma barreira travestida de um racionalismo que não existe. Não, é importante sentir. Exato. Na verdade, a melhor coisa da vida é sentir. Continuando um pouco, vocês falaram isso sobre sentimentos negativos, mas eu acho que eu tenho esse problema com sentimentos positivos. Não, mas uma racionalização de uma maneira geral. Positivo, se impede de ser feliz? Sabe que às vezes, cara, acontece uma coisa boa comigo eu acho que eu não sou digno. Tipo, eu penso, porra, tem tanta gente mais talentosa do que eu. Uhum. E, cara, foda-se as outras pessoas, assim, o problema é delas. É. Eu deveria ser feliz com as coisas que eu tenho, mas às vezes eu não sou. Porque a gente cria um senso, assim, de que, cara, se eu for orgulhoso e feliz das minhas coisas, eu sou egoísta. Uhum. Tipo, porque, sei lá, tá acontecendo uma guerra na faixa de Gaza, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A gente, em vez de viver as nossas próprias felicidades, a gente decide impor uma barreira inalcançável com todos os problemas do mundo, mas eu não consigo abraçar o mundo inteiro. Ninguém Mas consegue. isso se aplica também a você se sentir mal. Porque às vezes você diz, eu não posso me sentir mal porque tem uma pessoa lá passando fome. Esse é o pior argumento. É, não, é um Nossa, saco. pior. Nossa, eu tô ruim, assim, eu tô mal. Nossa, hoje eu não tô bem. Não, mas as pessoas na África não comem. Eu sei, mas eu não posso abraçar todas as pessoas da África. É. Eu sei, a gente compadece. É óbvio que todo mundo compadece com os problemas do mundo, mas a gente não pode abraçar eles. A gente não tem dinheiro pra resolver eles, né? Então, cara, você já chegou a assistir aquele especial do Bull Burnham na Netflix, Sim, o sim, um Inside? insight. Uhum. Cara, ele foi muito especial pra mim em um ponto assim de eu entender muitos. Como eu falei, o tema é autocrítica, então ele serviu muito pra eu ter um. Expectativa. Não, eu acho que é autocrítica já ainda. Acho que a expectativa ficou no passado. Mas ele serviu muito pra eu entender algumas relações que eu tinha comigo mesmo em relação à minha posição dentro do aspecto social, sabe? Uhum. Aonde eu tô no meio disso aqui. Uhum. Porque acho que o pior momento da minha adolescência, do meu início de começo de vida adulta, foi justamente não entender a que lugar eu pertencia. Isso é um problema, acho que muito da nossa geração também. Por você se sentir perdido no meio do mundo, sabe? Se você não tem uma pretensão. Parece que na época dos meus pais, assim, sempre existia uma pretensão assim de, nossa, estabilidade financeira, nossa. Aham. E eu não tenho essa pretensão. Eu nunca tive essa pretensão. Eu quero ter. Não é nem estabilidade financeira, eu quero ter dinheiro suficiente pra não passar fome e conseguir comprar minhas coisinhas. Sim, sim, sim. Não é uma questão de, eu quero ganhar 30 mil reais por mês e viver igual um shake aqui na cidade. Porque aqui na cidade você vive com 30 mil reais, você vive igual um shake. Então, eu assistindo o Inside do Bo Burnham, eu cheguei à conclusão de que no fundo, todos nós, pelo menos da nossa geração, a gente é triste e a gente não consegue admitir que a gente é triste. E por a gente não conseguir admitir que a gente é triste, a gente deixa de ser feliz depois. Porque a gente vive num estado de negação o tempo todo. É que ninguém quer aceitar a tristeza. Sim. Ninguém quer aceitar o fato de que a vida pode ser vazia. A gente sempre joga, e você já deve ter escutado muito essa frase, que o mundo é uma bosta. Ah. Mas só que a gente jogar a frase mais abstrata do universo, se Sim. você jogar que o mundo com 7 bilhões de pessoas é uma bosta, Aham. parece que te conforta. Mas ela não te conforta, ela te coloca num limite insuperável. De que, Aham. não, nada na tua vida vai ser bom porque o universo inteiro é um lixo. Sim. E não é bem assim. É que a gente tem que admitir que a gente é triste também. O mundo o problema não é o mundo, o problema é a gente. E, além disso, eu pareço um babaca dizendo que eu não uso o Instagram, eu não uso o Twitter, eu uso também. O Facebook e tudo mais. Mas essas são só armas a mais que a gente tem pra se distanciar da verdade da vida, assim. Você fica o tempo todo consumindo coisas, o tempo todo postando coisas, o tempo todo vendo coisas, porque você não consegue parar, ficar quieto e pensar,
puta, a vida pode ser uma merda, a vida pode ser boa, mas, tipo, eu tenho que aceitar o que tá vindo agora e aprender a lidar com isso. Mas se a gente fica fugindo o tempo todo... Eu acho que o método de interação social a partir da internet, ela matou qualquer possibilidade da gente ser um ser humano feliz. Não, Eu acho sim. que... Porque a tendência disso é piorar, obviamente. E eu acho que as pessoas, elas estão perdendo o tato da interação por conta disso. Sim, As pessoas não querem mais se conhecer. sim. Então, eu acho que a solidão, ela virou um caminho. O Eric tropeçou sentado. O Eric está chorando nesse momento. Bom, toda essa conversa toda vez só do tweet daquela menina lá, que até hoje eu penso nisso. E daí eu fico pensando, De tudo que você foi um cuzão. Que isso? Foi frio com ela, ela admirava o teu trabalho e você não foi simpático. Ah, cara, mas aí eu também acho assim. Eu nunca cheguei num status em que eu fosse conhecido pelo que eu faço. Conhecido, tipo, a ponto de pessoas, assim, virem falar comigo pelas coisas que eu faço. Eric, se você tivesse nessa mesma situação, eu te imagino sendo um cuzão igual. Porque eu acho... eu não fui cuzão! Você imagina. Não, Mas você não sabe se ia acontecer. Ele é o fato. Ele foi um cuzão. não, mas tipo, cara, que expectativa que a pessoa queria, sabe? Que ele saísse com ela? Sei lá, não. Eu acho que você admirar o trabalho de alguém é você admirar o trabalho, não a pessoa. Eu admiro muitos trabalhos que a pessoa tem caráter questionável. Tipo o Morrissey. O Morse. Eu gosto do Morrissey, mas... Mas, Amanda, mas você não pode misturar a arte com o que a pessoa é. Então, mas por isso que eu tô falando. Ah, tá. Entendeu? Viu? Mas Mas falou justamente isso. Obrigado, Douglas, por explicar com outras palavras o que eu falei. Muito obrigado. Foi exatamente o que ele falou. vocês têm problema com a expectativa que as pessoas têm em relação a vocês? Eu tenho. Quando vocês vão conhecer alguém novo, você pensa, eu tenho que agora mostrar que eu sou uma pessoa Eu tenho e eu me engraçada. auto-saboto por causa disso. Eu também! O meu primeiro movimento quando eu tô conhecendo alguém é me auto-sabotar e me colocar lá embaixo pra pessoa não Sim, ter o menor nível de expectativa. Exato. Que Isso depois é triste. qualquer coisinha boa que você fizer... Qualquer piada engraçada que eu faço, eu já Isso. sou um gênio, sabe? Mas não é Mas- um pensamento, é uma reação instintiva. É uma defesa. É uma É. defesa que você tem. Eu lembro Quando a tua cabeça tá totalmente deturpada, você faz isso. quando eu tava começando a tocar bateria com a minha banda lá, eu lembro que, tipo, às vezes eu fazia alguma coisa muito legal na bateria, E daí e você daí devia fazer alguma coisa ruim pra fingir que tava errando. Não, tipo isso. Tipo, eles me elogiavam e eu pensava, puta, eu não sou tão bom assim. Daí eu começava a ficar mais contido, assim, mais na minha, porque eu não queria me mostrar pra eles terem uma ideia errada de mim, mas essa ideia era representada pela projeção que eu tinha da minha Sim, própria... é aquela ideia que a gente tava conversando quando a gente tava falando do Inside, que a gente não falou sobre o Inside, mas a gente citou, Aham. que é justamente essa questão do egocentrismo social que criaram. É um troço criado. Sim. A gente é criado pra pensar de que, cara, se eu sou orgulhoso do que eu faço, ou se eu acho que eu faço bem o que eu faço, eu sou um babaca. E não Aham. é! Não, Sabe? não. Mas sabe, tem um texto que me ajudou muito na época que eu tava meio pra baixo. Era uma mulher que ela comentou que ela ia pra floresta e ficava sozinha. As pessoas diziam, você foi meditar? Eu disse, não, eu fui ficar sozinha. Porque ela gostava de observar a natureza funcionando. E a natureza funcionando é assim, vai o pássaro ali, pousa na árvore. O pássaro não julgava o galho onde ele sentava. E o galho que tem a folha não julga. Tipo, a natureza consegue funcionar sozinha sem julgamento algum. Então eu não sei por que a gente aplica uma ideia abstrata de que a sociedade tem que funcionar dentro das expectativas. Porque as coisas funcionam naturalmente, entende? Eu acho que é porque os nossos pais, eles vieram de uma geração tão diferente que quando eles foram realizar a nossa criação, eles fizeram muito pelo escopo que eles tinham. Só que era um mundo totalmente... Cara, o mundo de 30 anos atrás era um bagulho totalmente diferente quanto de hoje. E eu acho que como a gente cresceu com isso na cabeça, a gente ainda não conseguiu colocar as nossas expectativas, os nossos objetivos nos lugares onde eles têm que estar. Que é hoje. A gente tem muitas das expectativas dos nossos pais incluídos na gente, né? Os meus pais queriam me ver um homem formado, um homem bem-sucedido, e às vezes eu me questiono se eu queria ser. Óbvio que eu vou me formar, falta eu tô a um TCC de me formar, então eu vou me formar. Mas às vezes eu me questiono se eu queria, sabe? Eu gosto do que eu faço, mas eu queria ter me formado, sabe? Eu passei a gostar porque eu tava no processo, mas eu teria entrado nesse processo, assim, por vontade própria, eu teria feito isso, eu não teria ido pra um lado mais artístico, eu não sei, sabe? Eu não teria virado um jornalista, um escritor, sei lá, eu não estaria escrevendo crônica, não faço ideia. E isso às vezes me pega. E esse é o pensamento que eu mais tenho. É se eu sou feliz com a escolha que eu não tive. Porque eu não tive. Foi uma imposição, sabe? Sim. É interessante como isso se relaciona àquela questão que você falou sobre estabilidade financeira, porque antigamente isso era necessário.
Hoje em dia, eles construíram uma base tão boa pra gente que a gente tem a opção de escolher, assim, estabilidade financeira não é minha prioridade. Tipo, isso Eu é quero tão ser feliz, intrínseco eu quero porque, me assim, os sentir meus bem. pais na infância, eles eram muito pobres. Hoje eles são muito de boa, tipo, a gente não é rico nem nada, mas a gente não passa fome e não passa aperto. Sim. Então, eles têm realmente uma estabilidade financeira, mas eu acho que é porque eles saíram também de um lugar onde eles não tinham isso. Então, buscava-se isso, né? Era um momento eles cresceram num momento de crise econômica muito grande. Sim. Eles entraram no mercado de trabalho com a inflação em 9 mil, 8 mil, enfim, uma inflação muito alta. O meu pai sempre conta, não que hoje isso não aconteça, né, mas que você tinha que ir no mercado rezando pro cara da porra da etiqueta lá não ter passar, porque trocava de preço as coisas a cada hora, né? Sim. Hoje tá meio parecido isso, pelo menos o preço da gasolina, por exemplo. Cada passo que. Teve um dia, cara, que eu passei no posto 3 vezes e tava 3 preços diferentes. Só que foi um pouco assustador. Então é complicado. A gente tá vivendo um pouco disso, mas a gente tem uma estabilidade tão boa, nossa, pelo menos, que isso não afeta necessariamente, diretamente nesse ponto, assim, de eu querer ou almejar uma coisa. Porque a gente já viveu tão tranquilo e a gente tá numa outra geração, a gente tá numa geração em que as pessoas podem fazer dinheiro em casa. Há 30 anos atrás isso não se vislumbrava, né? Não tinha. dinheiro com TikTok. Eu falei, lembra? Cara, tem o primeiro episódio desse podcast que eu falei que o TikTok era o futuro, o Vitor deu risada. Hoje eu tô... Hoje eu fiz R$36 com TikTok. Hoje você tem que... Tá merda. Uma autocrítica nesse momento o Vitor cairia muito bem. Cara, eu criei... eu já vou falar... Eu ainda acho TikTok uma bosta, mas me deu R$36, então... Não, mas não é uma obrigado, questão de ser bom ou não, porque bom ou não é também o conteúdo que você procura. TikTok não tem só conteúdo de dancinha. Não, tem uns Tipo, tem conteúdo coisa ali. legal. Cara, eu criei o TikTok, tô admitindo aqui. Porque me disseram que ele se adapta aos teus gostos. Eu tô há Cara, 3 semanas naquela merda, É porque você tá curtindo as coisas que você gosta, né? eu não gosto de nada. Então, você tem que sempre scrollar, não fica nem vendo, cara. Viu? Daí quando você vê uma coisa boa, tipo, que nem eu sigo muito estraga. Estragaram. Sigo muito TikTok de cachorro. Que TikTok de cachorro é muito legal. Sim, é verdade, eu gosto desse. Cara, só aparece cachorro pra mim agora. Aparece cachorro e de reparo de informática, que é uma Cara, é coisa que que eu assim, gosto ó, também de assistir. Eu acho que o que tem uma coisa em mim que me impede de achar qualquer coisa engraçada. Talvez no fundinho tenha algo que... No TikTok, tipo. Talvez eu até veja alguma coisa legal e pense, puta, mas tá no TikTok, é ruim. Exatamente. Mas eu acho tenho que preconceito- Eu tinha esse preconceito, mas eu já tô livre de qualquer preconceito, eu acho, em relação ao TikTok. Mas sabe- Meu preconceito foi pro Kawaii agora. que você Peraí, queria eu fazer, gostava né? muito do Vine. O Vine tinha uma limitação. Você não podia fazer upload de vídeos que estavam na tua galeria. Você tinha que criar ali e você tinha 7 segundos. Então, isso obrigou as pessoas a serem criativas. Só que tinha muito Vine que era uma bosta também. Tinha, claro que A maioria, na verdade. Não, a maioria, mas se você... Tinha o Isaac do Vine. Igual o TikTok. Era mais Então, mas era é isso que eu tô muito mais falando. fácil encontrar um nicho ou encontrar... Porque o teu algoritmo era muito mais adestrado pra achar as coisas que você gostava do que tá no caso do TikTok. Talvez, cara. Só que eu até agora também não consegui educar necessariamente. Às vezes parece uma gostosa dançando. Eu não procuro gostosa dançando Sim. no TikTok, sabe? Isso me lembrou uma outra coisa que eu anotei aqui. Esse argumento de, abre aspas, se homens podem andar por aí sem camisa, nós mulheres também podemos. Fecha aspas. Só funciona se alguém não vê problema em homens sem camisa. Porque Eu vejo um grave problema. Eu acho que pessoas sem camisa, no geral, elas me incomodam. Assim. Me incomoda. E se for na praia? Não, mas na praia é um contexto diferente. O pior é que em regiões da praia você vê pessoas sem camisa no mercado e tal. Aí já é um problema. Eu acho falta de respeito. A minha mãe sempre falava que se eu usasse boné pra comer, o anjo não me abençoava. Eu considero a mesma coisa quando uma pessoa tá sem camisa. O anjo da guarda, ele abandona a pessoa. Não, mas e quando a pessoa sai no final da tarde e dá uma corrida e... Mas por que tirar a camisa, cara? Eu corro de camisa há 20 anos e eu não morri por causa disso. A pessoa só quer mostrar os músculos dela. Não tem nenhuma aplicação. Não, ela- E eu tenho o direito de achar uma bosta. Exato! Não, perfeito. Eu não tô andando com uma camisa a mais no bolso pra colocar nas pessoas que eu acho sem camisa. Não, eu só acho elas escrotas porque elas só querem mostrar os músculos dela. Porque as pessoas têm corpos padrões e querem mostrar. Eu não tenho. Eu não... É assim, Aí, Inferno! isso é uma Autocrítica. autocrítica da sua inveja? Não é inveja. É só porque realmente... Vamos fazer uma autocrítica. Não, é porque assim, ó, como eu tive que andar a vida inteira de camisa, de camiseta e tal, né? Então eu tenho que correr com uma camisa que é própria pra corrida. Isso existe. Tira a camisa, Matheus. Nossa, Tira a camisa. Eu posso tirar a calça. se Tira a quiser. camisa. A questão é que eu tive sempre essa preocupação comigo. E eu sempre consegui correr normal. Eu não morri por correr com camisa. O cara que só corre sem camisa é só pra mostrar os 33 centímetros de braço dele e foda-se. E tá certo, mas eu também tenho o direito de deixar uma bosta. Sim. Entendeu? Eu não tô obrigando ele a usar camisa. Eu só tô apenas achando ele um bosta. Se eu fosse gostosão, eu corria sem camisa. Cara, mas você acha que alguma mulher na vida se atraiu por um cara correndo sem camisa? Não, mas não é pra atrair mulher. É pra se sentir bem. É exatamente pra atrair mulher. Se sente bem, às vezes. Não, tá certo. Calor.
Não, Sim. mas tá certo, eu também tenho Só direito que- a estar Pra errado. eu me sentir gostoso comigo mesmo. O meu ponto é que eu às vezes vejo esse critério, assim, se homens podem andar sem camisa... Não, se mulheres... se homens... Cara, se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma moto. Próximo tema. Tá. Você participa de motocicletas por aí? Ele não participa, ele só organiza. Porque ele não tem uma moto. Ele tentou participar de Uno, mas não deixaram. O Fica aí Bolsonaro o falou, não quero eu, tô ok. Esse homem. Esse PA aí não pode eu, tô ok. Ué, boa imitação dele. Obrigado. Obrigado. Abraço, hétero. Eu sei imitar o Gugu quando ele mostrava sexy. Pegou! Sabe quando ele mostrava sexy das mulheres assim? Que é isso? Que é isso? Olha! É bom, é Não, bom. não vou mostrar, não vou mostrar! Ó, daí caiu o dedinho. Mostrei, o que é isso? E ele ficava assim o dia inteiro. Boa. O Gugu, ele era um anjo safado, né? Ele tinha um quê, assim, de angelical, né? De um homem puro. Mas ele ficava mostrando mulher pelada meio-dia, né? O tiririca de pau duro, essas coisas que o Gugu fazia, né? Tem uma prova que é genial, tem uma gif disso, de que tinha um cara dançando, sabe? E daí eles ficavam medindo o batimento cardíaco. O batimento cardíaco não podia atingir tal número. E o cara tá dançando e o cara tá dançando na frente da Márcia Goldschmidt, sabe? Que era aquela mulher que apresentava aquele programa na Band. E ela tá tipo assim, e o cara tá tudo lá, isso ok, bababá. E daí daqui a pouco tinha a parte que os homens dançavam na frente de homens. E daí sempre subia o batimento cardíaco dos homens, eles ficavam putos. E tipo, não, o que é isso? Ô, tô ficando de pau duro pro cara aqui, o que é isso, eu? Então era um momento genial, assim. Não importa se você seja confiante com o tamanho do seu membro, quando você passa pela situação, você sente na pele. Você tá com a mulher e ela fala as palavras. O do meu ex era maior. Ah, você mas aí quebra é por babaquice. Mas aí é maldade. Aí é maldade. O equivalente é você dizer minha ex era mais gostosa que você, ou sei lá. Não, e até acho que é pior, né? dentro. Se você é a pessoa Eu conheço essa pessoa ou não? Não. Você não conhece a mãe do Douglas. Vai se foder. Tá, eu tenho um quadro novo. Chama Erickson Reage. Eu cheguei a escrever essa merda aqui. Porque eu queria ver a reação do Eric quando eu falasse essas coisas. Tá, vamos lá. A primeira frase é: Erickson, você sabe muito bem que a minha urina tem cheiro de café. Caramba. Pior que ia ser muito da hora. ter Eric. uma urina com cheiro de café. Eu gosto de peitos com formato de batata. Ou, como eu prefiro chamá-los, batetas. Eu tenho muita preguiça de me arrumar. Eu tenho tanta preguiça de me arrumar que se eu fosse transgênero, eu ia ficar parecendo homem. Ia ser bem Pra profundo. você ver, não vai ter nem reação. Mas eu acho que a ideia, no final das contas... Tá, vai, próximo, né? Continue. Você já viu o papel higiênico da marca Gillette? Não, nunca vi. Eu queria deixar você com a imagem de uma bunda sangrando por causa da Gillette. Agora que você falou. Isso aqui é verdade. Quando eu era menor, eu tinha... O resto não era? Isso era mentira, tudo. Tá. Quando eu era menor, eu queria tatuar um balão. Pra que quando eu ficasse mais velho e minha pele enrugasse, parecesse que o balão murchou. Inteligente. Obrigado. Ô, céu. Eric, eu comprei um gato, mas você não pode rir quando eu disser a cor dele. É preto. Não tô te entendendo, cara. Por último, quanto mais feia é a pessoa, mais feia é a pessoa. É verdade, concordo. Isso é verdade mesmo. Então é isso aí, esse foi o Erickson Reage. Não sei quanto não esperava que eu falasse. E esse é o fim do podcast. Panelinha, depressão, pega cu.